Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Evangelho de Marcos 10, versículo 46. Amém? Depois foram para Jericó. Saindo ele de Jericó com seus discípulos e grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava à beira do caminho mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de salto e foi ter com Jesus. Perguntando-lhe Jesus: que queres que te faça? O cego lhe respondeu: Rabi, eu quero ver. Amém? Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos por esta noite, por estas vidas, pela vida a qual o Senhor tem nos dado. E nesta noite, ó Deus, sobre o tema Conquistando com Deus, nós estamos aqui, ó Deus, para clamar do teu poder e da tua graça, coisas as quais foram tomadas, arrancadas de nós, coisas as quais ainda precisam ser conquistadas, outras retomadas, mas tudo debaixo da tua graça, o teu poder e as tuas mãos. Meu Deus, quantos inimigos, ó Deus, quantas coisas contrárias que tentam destruir, arrancar, roubar, meu Deus, matar, mas quando estamos contigo, há vitória e há restituição, a conquista acontece, o milagre se manifesta, e é o que nós esperamos do Senhor. Meu Deus, nós queremos que o Senhor manifeste a tua glória em nosso meio, e faça, meu Deus, com que estas vidas venham conquistar. Jesus, tu és aquele que pode trazer a nós as coisas que foram tiradas, aquilo que foi, meu Deus, perdido, e talvez, ó Deus, não haja meios de voltar atrás, mas com o teu poder tudo é possível. Queremos conquistar no teu poder e em teu nome, para a glória do Senhor, conquistar contigo, meu Deus. Nós clamamos, Senhor, vem sobre nós com a tua graça, estende sobre nós o teu favor, porque nós dependemos de ti, meu Deus. Nós pedimos a tua bênção, Espírito Santo, cobre-nos com ela, venha falar conosco, Espírito Santo, traga o entendimento a cada um, discernir da tua voz, para que assim possam compreender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Oramos, Senhor, agradecidos em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Podeis assentar em nome de Jesus. Irmãos, eu não sei quantas, mas certamente já falei desse menino ceguinho aqui, mas eu fiz uma pesquisa um pouquinho mais severa, porque quem era Bartimeu e o porquê nós podemos colocá-lo como um conquistador com Deus? Nós temos um historiador hebreu que se chama Flávio Joséfo, e ele viveu entre 37 e 103 anos depois de Cristo. Ele é um dos mais confiáveis. Agora preste atenção para não fazer heresia com o que eu vou falar aqui. Nenhuma palavra fora da Bíblia serve para nós como regra e guia de fé. Amém? Então não é regra de fé. Todavia, esse Joséfo também, ele escreve sobre a aparência que Jesus era descrito pelos discípulos, porque ele viveu em um período ainda que ele pegou alguns discípulos vivos, né? Então tem muito contexto, mas não é para nós nenhum tipo de luz ou diretriz ou forma, nada. O que eu vou dizer aqui é o que esse historiador escreveu a respeito deste cego ou da sua história, para que você entenda. Para nós não importa se essa história que eu vou ler é verídica ou não. O que importa para nós é que a Bíblia mostra que havia um homem cego. Amém, irmãos? O que importa é a Bíblia. Nós vamos apenas ilustrar e trazer isso como talvez um fato do que teria acontecido com Bartimeu. A primeira colocação é que eu já falei aqui, que o nome dele não era Bartimeu, não é um nome.
Bartimeu era uma junção de filho de Timeu, Bar, pai, né? E Timeu, o nome de uma pessoa. Então ele não tinha um nome próprio, ele era uma pessoa marginalizada à beira da sociedade, como um cego pedinte, como um mendigo que todos os dias era colocado em determinado local para que ali as esmolas fossem lançadas a fim de que ele pudesse viver. Então ele não era uma pessoa totalmente lançada à sorte e dependia de esmolas. Então ele era Bartimeu porque ele era filho de Timeu. Então esse Joséfo, ele nos escreve uma história interessante, que Timeu, na verdade, ou pai de Bartimeu, era um grande general, um homem de guerra, uma pessoa que marchou com as fileiras em Betel e deu muitas vitórias para Israel. E o tempo então passou, este homem se aposentou e houve a conquista de Roma. O Império Romano vem sobre Israel e conquista Israel. Calígula, né, o grande imperador de Roma, queima todo o templo e coloca todo mundo debaixo do jugo dos romanos. E este Timeu sofreu um grande problema. O seu soldo foi tirado, o salário, a aposentadoria, os seus bens foram tomados. E contra Joséfo que isso aí deu muito problema, deu um BO sério. Ele não gostou da história de que estrangeiros mexeram na sua pátria. Ele por si só, ser um grande general militar, já estava com problemas. Mas quando mexeram no dinheiro, no seu cofrinho, então a coisa ficou pior. Ele se torna um homem intensamente revoltado e alguém que começa agora a fazer e tramar revoltas e batalhas contra o Império Romano. E Roma era depois dos assírios, era um dos impérios mais cruéis e sanguinários que existiam. Então o que foi feito com Timeu? Começou a perseguição, porque este homem se tornara então agora um grande perigo, uma grande ameaça para Roma. Um revoltado, um cara que fazia todo tipo de represárias a Roma. Então diz o historiador que ele foi preso, após capturado, crucificado, até que morresse. Mas sobrou ainda a herança. E eu não sei, você bem sabe que não se pode deixar em guerras e batalhas, se as pessoas deixam herdeiros ou familiares, essa pessoa quer o quê? Se vingar, sim ou não? Claro, qualquer coisa que se faça para uma pessoa, aí os caras têm que fazer o quê? O extermínio completo. Porque se ele deixa alguém para trás, certamente essa pessoa vai implementar, se aparelhar e vai tentar destruir aqueles que fizeram mal à sua família. Então Roma teve uma ideia extraordinária. Só havia aquele seu filho. Então o que fizeram a ele? Tiraram-lhe os olhos, ou furaram-lhe os olhos, ou não importa qual foi se realmente lhe arrancaram os olhos ou lhe vazaram os olhos. A verdade, nós vamos aqui colocar alguma coisa, é que há uma indicação de que este Bartimeu, ou filho de Timeu, ele não é cego de nascença, mas ele via, ele já teve visão, ele já teve o prazer de poder enxergar o pôr do sol, coisa que muitas vezes nós não ligamos. Ele já teve o prazer de poder olhar uma revoada de pássaros, teve o prazer de ter, o prazer de ver as cores de um arco-íris, o prazer de ver o mar, o prazer de ver muitas coisas. Então, se você tiver uma Bíblia na nova tradução, na linguagem de hoje, talvez você até já tenha lido, nós vamos ver que essa tradução, ele não pede, na verdade, que ele quer ver, respondeu que ele queria ver, mas ele fala, quero ver, quem tem aí? Novamente, quero ver de novo. Ou seja, se ele quer ver de novo, é óbvio que ele já enxergou. Veja aí, Marcos 10, no versículo de número 51, nós vamos ver que ele está pedindo a Deus que ele gostaria de ver de novo, ou seja, é algo que ele perdeu, é algo que ele tinha. Diz o seguinte: o que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo. Ou seja, ele enxergava, ele já tinha tido a experiência, ele já tinha tido a capacidade de visualizar, de ter o prazer de ter a visão. Ele não é um cego de nascença, ele desconhecia ter nascido em trevas e vivido em trevas. Ele é alguém que teve sim a visão, e isso lhe foi tomado, não só como a sua família, como os bens que ele tinha, e lançado à beira da marginalidade, ou marginalizado como uma pessoa que muitas vezes os romanos dominando aquela pátria passavam, só ceguinho, filho de Timeu, você fica quieto aí porque Roma está de olho em você.
talvez cuspiam nele, talvez faziam, sabe, sérias coisas com esse menino. E Roma também, se for essa verdade, a qual não estou colocando como bíblica, fez um trabalho que foi excelente. Ele deixou uma mensagem ao vivo. Todos que passavam viam Bartimeu, diz: olha, o pai dele mexeu com Roma. Se você mexe com Roma, vão tirar os teus olhos. Se você mexe com Roma, você vai ficar cego. Então, muito cuidado. Então, há sim, dentro de tudo isso, que se contextualiza. Não é bíblico. Não sai daqui dizendo que o pastor falou que estava escrito na Bíblia que esse era filho do general Timeu. Pelo amor de Deus, está gravando, né, irmão? Glória a Deus por isso, que daí não tem problema. Senão eu fui lá e vão dizer que é heresia ou desvio doutrinário. Estou aqui colocando o que o historiador fez. Mas veja, eu quero dizer a vocês o que nós vamos entender e olhar na vida deste menino que passou por problemas seríssimos e teve a sua vida desfacelada, a perda da família, aqui na história de José, mas ele tinha a perda da visão, isso é verdadeiro, e nós temos aqui conclusões bíblicas, e ele tinha também uma vida totalmente degradante, porque pedir esmolas, porque não tem visão e tem a vontade de viver e ser e estar, e não tinha, isso faz muita relação conosco e com a nossa vida. Talvez não tenhamos a cegueira, talvez não sejamos mendigos, talvez não estamos pedindo esmola, mas estamos como Bartimeu, pessoas que perderam tudo e estão, sabe, em um canto, marginalizadas, abandonadas, a sua vida está um trapo absoluto, que precisam conquistar algo que se perdeu, o brilho da sua vida, as conquistas, sabe, na sua vida profissional, na sua vida emocional, na sua vida espiritual, estão perdidos, estão vivendo como cegos, estão vivendo por esmola, ou pela pura misericórdia de Deus. E Deus não quer isso para nós. Deus quer muito mais para a nossa vida. Deus deseja para o seu povo coisas grandes e fantásticas e poderosas. Vivem desta maneira pessoas como cegas espirituais, que não sabem para onde vão, que não têm direção, que não têm entendimento, que não têm sabor na vida, ou vivem de esmola daquilo que uma vez ou outra Deus por misericórdia lhes estende. Vivem porque na verdade não conhecem aquele que pode lhe dar todas as coisas pelo seu poder. Existem pessoas vivendo uma vida totalmente paralela à que Bartimeu vivia. Pessoas que não dá nem para descrever a forma que vivem, de tão terrível que é. Se ele fosse apenas um mendigo pedindo esmolas, já era algo horrível e deplorável. Existem vidas que vivem na base da esmola. É uma esmolinha aqui, uma esmolinha ali, é um favorzinho aqui, é Deus tendo tanta misericórdia daquela vida que permite que ela viva, mas estão vivendo uma vida, sabe, pobríssima da presença de Deus. Tudo que tem em sua vida é pesar e dor e maldição e depressão e angústia e amargura, e a vida não pode permanecer assim, porque não é assim que Deus quer. Deus tem o melhor para nós, amém? Então nós vamos aprender algumas coisas que este menino mostra para nós e nos dá a direção importante para as nossas vidas. E nós olhamos que Bartimeu tinha na sua vida um objetivo bem certo e muito bem definido. Ele tinha o objetivo, porque esse objetivo era chegar até este homem chamado Jesus. E esse objetivo de conquista, para que haja conquista em nós, nós precisamos ter o foco. Quando Jesus chegou e quando ele ouviu que Jesus estava chegando por ali, ele tinha foco, chegou até Jesus e ele foi enfático no que ele disse. Veja, ele sabia o que ele queria, sem hesitar. Jesus falou: o que queres que eu te faça? Ele diz: eu quero ver, quero ser curado. Ele não hesitou, ele sabia o que desejava, ele sabia qual era o caminho, ele sabia o que as ideias e o projeto dele estava bem formulado. Irmãos, é um absurdo ver vidas hoje, que você pergunta o que ela quer hoje, ela pensa, podíamos colocar como a vida dela não é como se troca de roupa, mas como se troca ou muda de cor de unhas. É brincadeira, ou como, você já viu tintura de cabelo? Você já viu, lógico, você vai na loja, tem 350 milhões de tons. Para você definir o loiro claro do loiro castanho claro, só com lupa e com um negócio digital que eu tenho na empresa lá, com a tabela Pantone para você saber qual que é a diferença. E a pessoa chega: não sei se eu quero esse claro ou se eu quero esse escuro, eu não sei, estou numa dúvida, fico o dia inteiro para escolher a cor do cabelo. Existem pessoas que não têm definição na sua vida. Eu quero servir Jesus, mas eu amo o mundo também.
Eu quero andar com esse Jesus, mas é difícil porque existem algumas concessões que eu não quero fazer. Eu não quero abrir mão disso e não daquilo. Que este homem estava tão definido o que ele queria, ele teve tão definição, estava tão claro o seu desejo. Ele chega diante de Jesus, poderia ter pedido qualquer outra coisa. Eu estou pobre, Jesus, tu não pode me dar um dinheirinho? Ou se fosse verdade o que Joséfo diz aqui: Jesus, Roma detonou meu pai, minha família, furou os meus olhos, o Senhor não pode se vingar ou me vingar? Não, eu quero ser curado. Fale para o seu irmão, seja objetivo. Tem gente que não tem objetivo na vida, em tudo. Eu como pastor ou como orientador, muitas vezes estou atendendo as pessoas e as pessoas vêm e um dia ela diz: pastor, estou em tal emprego, preciso sair do meu emprego. Eu diz: olhe bem, não sai do seu emprego. Não, mas não dá, é mesmo, está ruim, saia. Então ele vai e consegue um outro emprego. E aí, irmão, eu estou feliz, passa um mês, pastor, não dá, esse emprego não tem jeito, não tem como, não dá. Mas irmão, faz um mês. Pois é, mas eu acho que se eu for em outro, mas tem certeza? Tem. Começa a passar problemas financeiros, problemas em casa. E aí passa, ele consegue, Deus vai e abre outra porta. E aí, pastor, agora deu certo, agora estou onde eu queria. Passa 2 meses, pede horário. Que foi, irmão? Pastor, tem que orar, por quê? O emprego que eu estou não dá. Não tem definição, não tem foco na vida, não sabe o que quer. Aí está igual o camarada diz lá que foi falar para o pastor, diz: olha, não vou trabalhar mais na empresa. Por quê? Pastor, lá não dá, tem só 1 hora de almoço, não pode trabalhar de bermudão, não pode faltar, tem desconta quando falta. Brincadeira, né? Não deixa trabalhar com o celular na mão. Aí é brincadeira, não vai ter jeito. Pessoas sem foco não conquistam em Deus. Pessoas que têm foco e objetivo, certamente Deus ouvirá a sua voz e certamente mudará o seu caminho. Quando você estiver diante de Deus, o que você quer de Deus? Supondo que Deus estivesse passando diante de você, você já sabe o que você quer dele? Ou um dia você ora uma coisa, outro dia você ora outra, outro dia você ora outra, outro dia você ora outra. Como é a sua vida? Você é uma pessoa que tem foco? Você é uma pessoa que realmente sabe o que quer? Você é uma pessoa que não hesita quando vai fazer alguma coisa? Você, na verdade, tem um caminho correto? Ou vive uma vida que parece um redemoinho de tantas coisas absurdas que passam em sua cabeça? Veja, ele fez o que estava ao alcance dele. Fala para o seu irmão, faça a sua parte. Marcos 10, 47 diz assim: olha, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, ele fez o que podia ser feito. Ele fez o que podia ser feito. Ele fez o que estava ao alcance dele. E isso me faz lembrar da mulher lá que passou 12 anos com fluxo de sangue. Não vou entrar nessa palavra, mas enfim, a Bíblia diz que ela gastou tudo que ela possuía com médicos e recursos. É interessante porque essa palavra nos mostra que tanto Bartimeu como essa mulher, eles fizeram tudo que eles podiam. Tem pessoas desanimando antes de dar 2, 3 passos. Tem pessoa morrendo já com recurso, com força nas pernas. Acho que não vai adiantar andar até lá não. Não vai dar. Para que eu vou fazer isso? Para que eu vou orar? Para que eu vou de madrugada? Para que eu vou buscar a Deus? Sabe, começa um desânimo, meu Deus, não dá nem para nominar. Como poderá conquistar? Porque não está fazendo o que é possível e o que é, na verdade, obrigação dessa pessoa. Está passando por problemas, nem orou, nem buscou, nem jejuou, nem permaneceu na presença de Deus, nem, ficou firme, mas deveria andar até ali e começa a parar e fraquejar e tomba, abandona Deus, abandona a igreja, abandona tudo. Mas ele deveria ter ido até a sua força ou até onde era o seu alcance. Essa mulher que gastou tudo que tinha, ela ficou dia após dia, 12 anos, pondo recurso em médicos e todo tipo de remédio para ser curada. Quando tudo acabou, Jesus apareceu na vida dela. Amém? Você tem que fazer o que está ao teu alcance. Quando os recursos acabarem e quando a circunstância for crítica ou que não houver mais jeito, Jesus se manifesta. Jesus vem ao teu encontro. Jesus vem fazer com que você conquiste o que foi perdido. Mas não para. Mas está difícil, pastor, está difícil. O senhor não tem ideia quanto eu luto, quanto eu busco. Quanto tempo você está orando, buscando? Eu já vim, foi umas 2 vezes na igreja já, e nada ainda. Eu vim 2 vezes já, pastor. Olha, vim quarta e vim orar na segunda. Fiquei 1 hora de joelho, está doido, pastor, não veio a benção ainda, estou desistindo. Irmãos, faça o que está ao teu alcance. Jesus vai passar na sua vida, vai ouvir você,
vai trazer o que você precisa, porque Ele é Deus, e Ele se compadece, e Ele vê a tua busca. Olha, nós vemos aqui que este menino, o que estava ao alcance dele, era também berrar. É interessante porque ele começou a gritar, cada vez que a turma o empurrava mais, que é uma outra coisa que nós vamos falar, a Bíblia diz que cada vez ele gritava mais. Ele era alguém que estava, quer saber, eu não posso fazer nada. Eu fico até imaginando o cego no meio daquela muvuca, porque quem andava com Jesus, sempre que ele alimenta a multidão, é 5.000 pessoas, é muita gente, 5.000. Então ele escutava aquela barulheira e o povo em cima de Jesus, ele só mirava o ouvido, opa, está para cá. Aí ele virava, Jesus, filho de Davi, aí o barulho ia para lá, ele saía, Jesus, 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 e gritando, mas é o que estava ao alcance dele, gritar. Pergunta, seu irmão, você está fazendo a tua parte? Às vezes nós queremos conquistar sentadinho, né? Sentamos ali na escada, sentamos lá em casa e esperamos, não, Deus vai ouvir e Deus sabe que eu preciso. Jesus sabia que ele precisava também, mas Jesus estava indo, porque para conquistar com Deus é necessário clamar, para conquistar com Ele é necessário chamar a sua atenção. Abra Jeremias 33:3, é um versículo célebre e tão fácil de você decorar, porque é 33:3, mas olha, que Jesus nos fala, que Deus nos fala, que é Velho Testamento ainda, Deus nos falando uma promessa fantástica para a vida do seu povo, e diz o seguinte, olha, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, ou firmes, que não sabes. Como é que Deus vai anunciar, como é que Deus vai manifestar para você grandes coisas, se você não clama? Se você em um tempo desiste, se você no meio da caminhada se esmorece, se você no meio da batalha desiste, ainda tem forças para lutar, ainda está cansado, mas ainda consegue, clama a mim e responder-te-ei. A Bíblia diz, coisas grandes e ocultas que não sabes. Eu acho que Bartimeu pensou nesse versículo aqui, porque ele já tinha nas mãos o escrito de Jeremias e começou a clamar, porque ele era um camarada que tinha ciência. Falou, Jesus, esse aí é o filho de Davi, esse é a raiz de Davi, esse aí é o que cura, esse é o Messias, e ele, se ele me escutar o meu clamor, ele vai revelar a mim, ele vai trazer a mim, vai responder coisas grandes e ocultas, das quais eu não sei. Amém? Fala para o teu irmão, não se intimide. Fala de novo, não se intimide. Irmãos, é bem verdade que existem pessoas e situações que tentam nos intimidar. Você já parou para pensar, ou talvez você já passou por isso? Você está passando por uma prova e um problema e precisa restaurar algo em sua vida, precisa trazer algo para você, algumas coisas que ficaram para trás, algumas coisas que o inimigo tirou, guerras que você passou para trás, ferimentos que ainda sangram, dores na sua alma, problemas financeiros, problemas de todos os tipos. E infelizmente as pessoas olham para você e começam a tentar lhe intimidar, e não é só com você, é comigo também. Pessoas que tentam nos desestimular, pessoas que vêm e falam, ô cara, para com isso, você está indo para a igreja, você não está vendo que a tua vida já foi para o brejo, você já não está enxergando que as coisas não vão dar certo, você não consegue entender que tu é um cego a sarjetas, e que a sua vida sempre é uma vida mesmo em declínio. Você já passou por problema esse, por aquele, está vendo que você só perde? Irmão, sempre, em todo o tempo, em todos os lugares, em todas as pessoas, vão existir pessoas que tentam nos desestimular. Não dá mais certo o teu trabalho, não dá mais certo o teu casamento, não vai para a igreja perder tempo, vai fazer o que lá? Pare com isso, está perdendo tempo, será que isso está acontecendo mesmo? Será que essa bênção virá mesmo? Será que isso vai acontecer mesmo? Irmãos, não permitam que as pessoas te intimidem, porque Bartimeu foi um desses. As pessoas, a Bíblia diz que eles afastavam, e Bartimeu diz, olha, não incomodes o mestre, e cada vez que empurrava ele, o que ele fazia, irmãos? Repete comigo, gritava mais. Agora muda, diz, clamava mais. Irmãos, quando alguém começar a te intimidar e dizer que teu problema não tem solução, é um ótimo sinal para você, que é a hora de você ir dobrar os seus joelhos e clamar mais a Deus. É um ótimo sinal. Quando as conversas começarem a mudar e começarem a trazer para você, não vai ter jeito, para com isso, Deus não te ouve, teu problema é sério demais, você está passando por coisas que não tem condições, aí é um sinal de que Jesus está passando por ali e está aguardando você clamar mais.
É interessante porque isso aqui nos ensina. Eu quero conquistar com Deus, eu quero as bênçãos de Deus para a minha vida, mas eu tenho que começar a aprender com a palavra. Então Jesus, através deste clamor e dessa, sabe, tudo que ele faz, ele não se intimida, ele não desiste, ele vai para cima, ele não permite que as pessoas calem a sua voz. Fantástico, porque ele começou a atrair para si a conquista. Ele estava, na verdade, pronto e prontíssimo para receber a bênção. Tão pronto que quando Jesus o chama, a Bíblia diz que ele lança sua capa fora e vai até o mestre. E essa capa aí tem várias conotações. Eu não sei, porque para ir até Jesus, a única coisinha que ele tinha era a capinha dele. Você já parou para pensar o que é a capa de um mendigo? Você já parou para pensar que é a única blusinha dele, a única coisinha que ele tinha? Ele pega, quer saber, se eu ficar com essa capa aqui vai me atrapalhar a andar, alguém pode me puxar, não quer saber dessa capa, não quer nem saber, e vou ver o mestre. Qual é a sua capa? Pergunta para o teu irmão, qual é a sua capa? Porque às vezes, irmão, a capa pode ser um pecado, às vezes a capa pode ser um desejo, às vezes a capa pode ser um namoro errado, às vezes a capa pode ser um vício, às vezes a capa pode ser amor ao dinheiro, às vezes a capa pode ser amor ao conforto, eu não sei. A capa pode te atrapalhar. Então, quando você precisar conquistar algo de Jesus, lança fora a capa, porque tu vai ganhar muito mais do que isso que você vai ter que abrir a mão. Amém, irmãos? Não é que você vai abrir mão de sua casa, do seu conforto, não é nada disso. É que existem certas coisas que nos impedem de chegar até Deus. E quando nós abrimos mão, nós temos o acesso mais rápido. E que você saia daqui entendendo nessa noite que depois de todas estas coisas, abre aí novamente Marcos 10, 46, você vai ver que no versículo de número 51, perguntou-lhe Jesus: o que queres que te faça? O cego lhe respondeu: mestre, eu quero ver. Disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele tornou a ver e seguia Jesus pelo caminho. Aqui tem mais uma referência. Tornou a ver é porque já via, não é, irmãos? Não diz começou a ver. Ele conquistou, o que era fantástico. O que uma pessoa que não vê daria para enxergar novamente? Todas as coisas, a maior conquista. Então Jesus pode trazer a você a conquista, aquilo que você perdeu, e muito valor, conquistar com Deus, mas você já tem todas as dicas e diretrizes, as quais você precisa fazer para retomar aquilo que foi tirado outrora da sua vida. Amém, igreja? Coloque-se em pé em nome de Jesus. É extremamente importante que você reconheça e entenda que as coisas que foram outrora de sua vida ou de seu caminho, em que era de sua possessão, ou que você almejou e escapou, perdeu, ou talvez aquilo que você ainda deseja que venha até você, você entenda que aquele que pode trazer em suas mãos se chama Jesus Cristo de Nazaré. É Ele quem nos faz conquistar, é Ele quem nos faz ir além, é Ele quem nos faz, sabe, grandes milagres, é Ele que traz à existência as coisas que não são como se já fossem. É que você nessa noite creia, e seja como Bartimeu foi, alguém decidido, definido, que tinha foco, alguém que creu, alguém que abriu mão, alguém que não se intimidou, que você seja uma pessoa como ele foi, e certamente a conquista virá para as suas mãos. Eu não sei o que tiraram de você, o que perdeu e o que você ainda não conquistou, mas eu sei que existe um Deus que pode colocar nas tuas mãos coisas fantásticas. Você pode ter certeza. Vai buscando, vai e faça o que está ao seu alcance, e quando menos você esperar, Jesus vai passar por você, e dentro do teu espírito vai dizer: o que queres que eu te faça? E você vai dizer: Senhor, eu perdi isso, me tiraram aquilo, aquele outro, e eu gostaria de conquistar. Eu creio em ti, Senhor, por isso estou aqui. E Ele dirá a você: vai, porque eu lhe restauro agora. Você precisa crer que esse é o Deus da restauração, é um Deus da conquista, é um Deus que traz as coisas para as nossas mãos, é um Deus que nos ama. Mas sabe, Ele tem certas regras, que as regras são dele, é Ele quem vai dar, Ele quem é o Senhor, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio, meio e fim, Ele é Deus Todo-Poderoso. Então Ele faz da maneira que quer, e se Ele deseja assim, quem somos nós para discutir? Então que nós entendamos o que Jeremias 33:3 disse: clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e firmes, as quais não sabes.
Deus tem coisas grandes para entregar nas suas mãos, e você precisa crer. Conquista significa batalha, ir lá arrancar, tomar força, e foi o que Bartimeu fez. Ele tomou a conquista da sua visão, a força, pela fé, chegou até o mestre. E é isso que nós queremos que você entenda: tomar a conquista pela fé, a força, porque Jesus tem para te entregar. Amém? Fecha os teus olhos. Senhor, nós queremos te agradecer por tudo, ó Deus, nesta hora, mas te agradecer porque a tua palavra nos declara que tu é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Tu és o mesmo Deus que restaurou a visão de Bartimeu. Tu és o mesmo, ó Pai, que operou a cura de milhares de pessoas, porque a palavra do Senhor diz que todas as coisas as quais o Senhor fez não caberiam em todos os livros. Tu curou muitos, e o Senhor continua curando. Tu restaurou, Pai, até mesmo um filho, a viúva, e tu pode restaurar para nós aquilo que foi tomado. Meu Deus querido, nós queremos conquistar sim, em todas as áreas, mas queremos que a conquista seja segundo o teu querer. Queremos, ó Pai, que a nossa vida seja verdadeiramente algo para te agradar. Então, meu Deus, em tudo que conquistarmos, poderemos declarar: foi o Senhor quem me deu, foi o Senhor quem trouxe, foi o Senhor quem fez, foi o Senhor quem operou. Nós queremos que tudo em nossa vida, meu Deus querido, seja um símbolo e uma placa reluzente, que foi a tua ação, ó Deus, em nossas vidas, que nos fez ter, ó Pai, tudo que temos e somos. Que a conquista não seja pelo braço, pela inteligência, pela força, mas que a conquista seja pelo teu poder. Que tudo que venhamos, ó meu Deus querido, conquistar, seja para a glória do Senhor. Nós iremos, ó Deus, avançaremos sim, Pai querido, mas a tua palavra diz que os cavalos se preparam para a luta, mas a vitória vem do Senhor. É isso, ó Pai, que nós queremos, a conquista pelo teu poder. Iremos nos preparar sim, iremos a batalha sim, mas esperamos o teu agir, ó Pai, na cura, na transformação, na restauração, na conquista do que se perdeu. Para a glória do teu nome pedimos, ó Deus, restauração e conquista ao seu povo, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus nós clamamos, ó Pai. Pai, tem misericórdia de nós, tem pena de nós, ó Pai, porque somos pequenos e não entendemos nada, somos como crianças, ó Deus, que recém-nascidos, totalmente dependentes de um pai, e tu és esse pai amoroso. Então cuida de nós, dirige os nossos passos, nos abraça, ó Pai, que o teu amor realmente nos envolva, porque assim poderemos viver e crescer e conquistar. Cobre-nos com o teu precioso sangue, Jesus, e guarda os nossos passos, guarda as nossas vidas, e em ti, Senhor, esperamos as conquistas para a glória do teu santo e bendito nome. Amém, Jesus. Amém, irmãos.